tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui, falando mais um pouquinho sobre os temperamentos. Sabe que isso é crescimento para nós. É muito importante a gente identificar qual que é o nosso temperamento, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, para que também possamos identificar isso nas outras pessoas. Então, no vídeo anterior, nós falamos dos 4 temperamentos que nos guia. Com certeza nós temos um pouquinho de cada coisa, mas 1 ou 2 é aquele que floresce mais no nosso caráter e nas nossas atitudes do dia a dia. Então, no vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre as qualidades e as críticas, deles, que nos trazem para nós. E hoje eu quero falar um pouquinho como lidar com esse temperamento, os filhos, com o esposo, com algum colega de trabalho e até mesmo com a gente. Nós precisamos aprender a lidar com as pessoas. Nós precisamos aprender a respeitar as pessoas, Vamos supor, se você é sanguíneo, não adianta você querer impor o seu jeito numa pessoa que é fleumática. Não dá. Então é preciso aprender a lidar com o limite das pessoas para a gente ter relacionamentos saudáveis, ok? Então vamos começar falando um pouquinho sobre o colérico. Bom, como eu falei no vídeo anterior, ele é aquela pessoa que é líder, que é aquela pessoa que gosta de mandar, que gosta de dominar, que gosta de gerenciar, é aquela pessoa que não tem preguiça de jeito nenhum. Se ela tiver que trabalhar 24 horas por dia, ela vai trabalhar, é aquela pessoa que tá tendo uma ideia, daqui a pouco ela já tem outra ideia e ela vai, ela faz e acontece. Essa é esse tipo de pessoa, o colérico. Vamos trazendo para nós, para a Bíblia. Quem que eu poderia falar aqui? Paulo. Sim, Paulo com certeza tinha o temperamento de uma pessoa que era colérico. Bom, coloquei assim, Paulo. O que Deus, para trabalhar na vida dele, fez? Agiu de uma forma muito objetiva. Sim, quando Deus parou ele naquela estrada e permitiu que ele passasse por aquele processo de perder a visão, Deus foi muito objetivo, curto e rápido. Assim que nós temos que lidar com essas pessoas. Essas pessoas que têm esse temperamento não é aquelas pessoas que gostam de ficar naquela conversa que roda e não sai do lugar. É aquelas pessoas que são pra frente, objetiva. Vamos supor que o seu filho é assim, o seu marido é assim. Então o que você tem que fazer com eles? Seja objetivo. Sabe aquela situação mais ou menos assim? O esposo pergunta, vamos supor que o seu esposo tem esse temperamento. Ô, amor, o que você quer pra comer? Mas aí você é melancólica, você é aquela... Não sei. Não adianta você fazer essa cena, porque ele não vai ter o trabalho de querer adivinhar. Não, ele gosta das coisas objetivas. Então você reconhecendo que o seu esposo é assim, não adianta criar uma cena. O que você tem que fazer? Eu quero comer um sanduíche. Pronto, é isso que ele quer, na verdade. Essas pessoas, elas gostam do que é rápido, do que é prático. Amor, eu gostaria que você fizesse isso pra mim, isso, aquilo. Ele vai fazer. Ele não gosta de nada que fica enrolando, que fica embaçando. Então, se você sabe que o seu esposo é assim, que o seu marido é assim, seja objetivo. Deus foi objetivo com Paulo. Deus chegou pra ele, Paulo, é assim, assim, assado. Porque Deus sabia do temperamento. Aliás, foi ele que nos criou. Então, Deus, na Bíblia inteira, ele usa de estratégia para lidar com todo mundo. De uma forma, Deus agiu com Paulo, de outra forma, Deus agiu com Moisés, de outra forma, ele age comigo, de outra forma, ele age com você. Porque Deus conhece a minha limitação, a sua limitação, o meu temperamento e o seu temperamento. O nosso temperamento faz parte da criação de Deus. Deus nos criou assim, Deus criou os nossos pais através dos nossos pais, houve a ligação de sangue que nos criou, então é importante sim o nosso temperamento. A gente só não pode justificar isso como comodismo e aceitar os pontos ruins que existem nele e se conformar. Não, nós temos que reconhecer aquilo que não é tão legal no nosso temperamento
e com o Senhor aprender a lidar com as outras pessoas e trazendo para nós mudar, né? Desejar ter essa mudança. Ah, isso não é legal, então isso eu não quero, isso eu vou mudar, não vou fazer mais desse jeito, né? O melancólico. O melancólico é aquela pessoa muito sensível, é aquela pessoa que é emotiva, é aquela pessoa que chora, mas é aquela pessoa que ela é muito inteligente, mas ela é insegura de colocar o seu projeto para fluir, ela tem medo que não dá certo. Então ela é uma pessoa muito insegura. É uma pessoa muito amável, mas é uma pessoa insegura. É uma pessoa muito competente, mas ela não consegue enxergar essa competência dentro dela, né? E não adianta a pessoa melancólica você querer mostrar pra ela, olha, não é assim, olha que o mundo é perfeito, olha que o mundo é maravilhoso, sorria. Não adianta você fazer isso com ela, porque ela não enxerga dessa forma. Ela vai ficar irritada se você quiser mostrar tudo de uma forma paz e amor pra ela. Não vai adiantar, porque como ela é insegura, ela tem que criar uma segurança dentro dela, né? Deus trazendo pra nós. Quem que era assim, gente? Moisés. Meu Deus, como que o nosso paizinho amado é muito sábio. Deus, quando chamou Moisés, sabia que Moisés era melancólico, ele era inseguro, muito competente, por sinal, por isso que Deus escolheu ele para guiar aquele povo, né? Mas inseguro. Então, o que Deus fez? Chamou Moisés, se apresentou para ele, mostrou sinais para ele, e mesmo assim, não, Senhor, porque eu não consigo falar, não, Jesus, mas esse povo não vai me ouvir. Mesmo Deus fazendo tudo, mostrando tudo ali para ele, e ele com aquela insegurança enorme. Depois ele pediu que alguém estivesse com ele, e ali Deus permitiu que Arão fosse com ele, né? Deus teve paciência com Moisés. Se você tem uma pessoa melancólica na sua casa, não adianta você querer empurrar ela. Vai, faz logo, meu Deus! Não adianta, essa pessoa, ela é insegura e ela precisa se sentir abraçada, ela precisa sentir segurança. Foi isso que Deus fez com Moisés. Deus chamou Moisés para perto dele, se apresentou, se revelou e preparou um ambiente para que ele fosse cumprir a missão dele. Então, se o seu filho é assim, o seu esposo é assim, saiba respeitar o tempo deles, saiba ter paciência. Talvez você é agitado, você é aquela pessoa mais, uma sanguínea, né? Aquela pessoa que faz tudo pra ontem, pensa e faz. Não. Então, assim, se você tem um melancólico na sua casa, no seu convívio de amizade, você vai ter que ter calma. Não queira impor o que você é nas pessoas. Você vai ter que ter paciência. Cada um tem um jeito de ser. Como eu disse, Deus nos apresenta através da Bíblia formas para lidar com todo mundo. Então, tenha paciência com uma pessoa melancólica. É uma pessoa fleumática, um fleumático. Uma pessoa amável, amigável, aquela pessoa que é pacificadora, é aquela pessoa que não briga de jeito nenhum, aquela pessoa que faz tudo para não estar no meio de uma conversa, de uma confusão, de uma briga, aquela pessoa que traz a calmaria em meio a toda a tempestade. Você vem com 1001 argumento, mas fizeram isso comigo, e ela vem com aquela calma, com aquela paz, tranquilizando toda e qualquer situação. Sim, essa é uma pessoa fleumática, uma pessoa muito amiga, muito leal, uma pessoa muito calma. Qual que é o lado ruim dessa pessoa? Sabe aquele carteiro do Chaves? Que ele fala... como que ele fala? Gente, lembrei. Ai, não quero fazer isso pra evitar a fadiga. Sim, esse é o fleumático. É aquela pessoa totalmente zen. Aquela pessoa que vê as pessoas se debatendo num debate, numa reunião, e ela fala, meu Deus, pra que estão fazendo isso? Aí você pede a opinião dela, ela fala, minha opinião é igual a de todo mundo. Esse é o lado ruim, porque ela, pra evitar essa fadiga, ela se limita. Ela se limita de avançar e de fazer muitas coisas, né?
como ela quer que tudo fique zen na vida dela, muito amor, muita calmaria, ela se limita muito de dar sua opinião, de avançar, né? De prosseguir. Ela vive uma vida muito leve e ela precisa aprender desafios. Quem que nós vamos trazer para o nosso ciclo? Abraão. Abraão, ele era assim o fleumático. Quando Deus chamou ele, Deus sabia justamente que Abraão, ele era aquela pessoa que gostava de ficar ali na casinha dele, com a família. Então, Deus chamou ele, tirou ele do comodismo e começou a lançar ele para os desafios. Abraão, você vai para tal lugar, né? Você vai largar a sua parentela. Mas mesmo assim, Abraão foi, levou Ló. Aí depois de um tempo, Deus pediu para Abraão tirar Ló. Para Abraão tirar Ló. Um dia de cada vez. Sim, como lidar com o fleumático? Um dia de cada vez. Foi assim que Deus fez com Abraão. Deus tinha um grande plano na vida dele. Deus chamou Abraão. Deus sabia desse comodismo dele, dessa vontade de querer estar com a vidinha, sabe aquela vidinha ali? Eu só quero isso pra mim. Deus sabia que ele era assim. Deus chamou ele. Deus foi lançando desafio pra ele. E ele foi avançando, ele foi indo, e ele foi crescendo. Um dia de cada vez. Mais ou menos igual o melancólico, você vai ter que ter muita paciência. Um dia de cada vez. Então, hoje você fala assim: filho, eu gostaria que você fizesse isso. Respeite. Aí amanhã você pede mais uma coisa. Você é aquela pessoa que tem 1001 coisas na cabeça. Aí você liga: eu queria que você fizesse a janta, que você fizesse isso, que você fosse no mercado, que você buscasse isso. Não adianta. Não adianta, você só vai ficar estressado. Então o que você vai fazer? Eu gostaria que você fizesse então a janta pra mim. Aí passa um pouquinho: você poderia fazer isso pra mim? Aí vai dar certo a sua convivência com uma pessoa que é fleumática. Ela não processa tudo assim. Ela faz uma coisa de cada vez. Por ser extremamente organizado também, então ela primeiro pensa, raciocina, depois ela vai lá e ela faz. E é assim que nós lidamos com o fleumático. A maioria de nós, a maioria dos brasileiros, né, vamos se dizer assim, é sanguíneo, né? É aquela pessoa agitada, aquela pessoa que gosta de conversar, que gosta de estar no meio de pessoas que ama a gente. Sabe aquela roda que você chega assim, você vê uma pessoa falando alto, dando opinião e dando risada? Sanguínea. Sabe aquela pessoa que não pensa pra falar e daqui a pouco já tá lá arrependida? Por que eu falei isso? Sanguínea, mas é aquela pessoa que ama, que tem um coração enorme, que quer acolher todo mundo. Sim, essa é a pessoa sanguínea. Ela tem um entusiasmo muito, muito, muito grande. Mas o que nós temos que aprender quem é sanguíneo? Aprender a controlar a forma de falar. Sim, porque muitas vezes fala demais e acaba se arrependendo. Trazendo para nós quem que é sanguíneo, gente, o nosso famoso Pedro, com certeza. O nosso discípulo amado Pedro, ele era sanguíneo, sim. E Deus, ele soube muito bem falar com Pedro, tratar de Pedro. Ele sabia que Pedro era explosivo. Então o que Deus fazia? Deus colocava situações ali para acalmar Pedro. Uma pessoa sanguínea é assim, você tem que acalmar ela. Muitas coisas você ignora o que ela fala, aprende também a falar com ela e não guarda no coração muitas coisas que sanguíneo fala, né? Sempre tem uma palavra branda para você falar com um sanguíneo, né? Deus, ele soube em todo o tempo ali acalmar Pedro, ele soube tratar de Pedro, né? Transformar até mesmo esse jeito muito explosivo de Pedro. Portanto que Pedro, ele é um discípulo muito amado e ele é um discípulo que cresceu e evoluiu muito. Se você é sanguínea, se você tem um sanguíneo na sua casa, calma, respira, pense antes de falar com o sanguíneo e pense também você que é sanguíneo antes de falar, porque muitas vezes você se arrepende sim, né, do que você fala. Jesus sabe como chegar no coração das pessoas, né? Eu até escrevi aqui:
sensacional. Como Pedro, ele era muito entusiasmado, sempre Deus levava ele a viver desafios. Nós temos o desafio dele, né, pescando no mar, não conseguiu. Depois Jesus foi lá, falou: lança de novo, Pedro. Então ele foi lá e teve aquela pesca maravilhosa, porque o sanguíneo, ele é motivado por entusiasmo. Vamos supor que você é aquela pessoa muito calma, né, o fleumático. E o sanguíneo é aquela pessoa muito animada. Então o sanguíneo é aquela que bola festa, que bola tá no meio de pessoas. Ai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí vem você: faz aí o que você achar melhor. Nossa, essa é a maior tristeza para um sanguíneo. Porque o sanguíneo é motivado por alegria, né? Por querer fazer as coisas, tá no meio de pessoas. Então, estar motivado é a melhor alegria para ele. Se você quer se dar bem com uma pessoa que é sanguíneo, seu filho é assim, o seu esposo, motiva. Sempre motiva aquela pessoa, incentiva ela a fazer, sabe? Mostra entusiasmo naquilo que ela tá fazendo. Se ela falar assim: ai, vamos fazer isso, você fala: vamos, vai dar certo. É isso que o sanguíneo é motivado, é isso que ele gosta. E foi isso que Jesus fez com Pedro, né? Jesus motivava ele, Jesus sempre estava ali falando para ele: faz de novo, lança de novo. Jesus, ele sabia realmente como lidar com cada pessoa. Jesus consegue tocar no coração das pessoas, sabendo como lidar com elas. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos aprender a lidar com as pessoas para tocar no coração dela. Como eu disse no começo, se eu sou sanguínea, não adianta eu querer empurrar isso numa outra pessoa. Agora, se eu sei um pouquinho de cada coisa, eu vou lembrar quando eu ver aquela pessoa tendo uma atitude, mesmo eu não tendo aquele temperamento, por amor e por respeito a ela, eu vou lembrar: essa pessoa é assim, peraí, então eu vou agir assim com ela. Se Deus faz isso conosco, por que não fazemos com as pessoas, né? Tem gente que fala: eu sou assim, eu vou morrer assim. Não, não é assim. Nós precisamos saber lidar com as pessoas, nós precisamos respeitar as pessoas, nós precisamos aprender a amar e a conviver com as pessoas. É isso que Jesus nos ensina. Gente, eu peço perdão, esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu tinha que terminar, né, falando hoje sobre os temperamentos. Eu tenho certeza que vai clarear muita coisa no seu dia a dia, porque todo mundo tem um pouquinho de cada coisa, e a gente aprendendo a lidar com isso, nós vamos ter muito mais convivências saudáveis dentro da nossa casa e no nosso dia a dia. Quantos divórcios podem ser evitados, brigas familiares, briga entre amigas, amigas que brigam porque não conseguem se falar uma com a outra, porque não se respeita, não se entende, muita coisa, né? No lugar de trabalho, com o seu patrão, com o seu funcionário, e assim vai. Nós precisamos investir em saber lidar com as pessoas. Fica aqui o meu beijo, meu grande abraço, que você seja muito feliz e até o próximo vídeo.